E o que tem de real nessa história de Cristiano Ronaldo no Flamengo, hein? Além disso, vamos falar sobre o Flamengo priorizando um 10 que atua no futebol brasileiro agora para disputar a posição com a Arrascaeta. Flamengo também descartando qualquer possibilidade do retorno de um meia que está emprestado. Mas ele não deve ficar no time que todo mundo achava que ele ia ficar. E a gente também vai repercutir a péssima partida contra o Botafogo. Tudo isso logo depois da vinheta, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, Flamengo que jogou contra o Botafogo, mas parece que não jogou. Se a gente for dizer quem foram os destaques da partida, a gente tira muito poucos pinçados ali pra destacar como alguém que fez alguma coisa de útil nesse jogo. E eu já vou dizer logo de cara quem são esses caras aí que eu tiro ali da média, que foi péssima, média baixíssima de qualidade de jogo do Flamengo, que foram Alexandro, que tá jogando muita bola, Léo Ortiz jogando muito bem também, e o Rossi, que salvou pelo menos uma bola ali, mas que vem numa sequência muito boa, o goleiro Rossi, que só o fato dele ser destaque em partidas consecutivas já significa que o Flamengo está sofrendo na defesa muito mais do que deveria sofrer. O jogo de forma geral, e aí falando tanto de Flamengo quanto de Botafogo, foi horrível, um jogo péssimo de se ver, principalmente no segundo tempo, uma desorganização dos dois lados, que sem tamanho. Então, um jogo em que a única coisa que deu para tirar de positivo foram esses poucos pontos aí de destaque individual. E além de tudo, além do jogo péssimo, teve o De La Cruz provavelmente lesionado, sentindo... na verdade, o Flamengo divulgou que foi uma entorse no joelho, vai fazer ressonância magnética hoje para ter a resposta aí se tem ou não uma lesão. E aí, Flamengo agora que se prepara durante essa semana para jogar contra o Botafogo da Paraíba na quarta-feira, às 9h30. A provável escalação deve ser uma escalação totalmente alternativa, pelo menos é o que a gente espera, porque eu acho que não faz sentido nenhum poupar o Arrascaeta desse jogo e botar ele para jogar contra o Botafogo da Paraíba. E eu tô falando do Arrascaeta porque Flamengo sem Arrascaeta e sem Gerson é outro time. E aí o Pedro acaba sendo ainda por cima crucificado, dizendo que ele não tá fazendo nada, que tá correndo perdido. Por quê? Não tem ninguém armando pra ele de fato. Ele não tem chance de finalizar. Como que a gente vai cobrar um cara que a especialidade é finalizar se não chega a bola pra ele? Ele não vai voltar pra buscar jogo, porque se ele fizer isso ele vai estar errado. Se não chega a bola, se não tiver gente armando pra deixar ele em condições de fazer gol, a gente não tem como cobrar dele. Juninho entrou no segundo tempo, o nível mantido de péssimo, não jogando nada. Paciência com o Juninho já está esgotada faz tempo. Contratação muito mal feita pelo Flamengo. Eu cheguei a ver em outro canal aí que o Juninho é o Carlinhos com turbo, mas Carlinhos pelo menos fazia uns golzinhos ou outro. Tô em dúvida quem é pior aí. Comenta aí se você acha Carlinhos ou o Juninho pior. Difícil. Outra coisa. De La Cruz, quando sai machucado, aí o Felipe Luiz já tem que improvisar. Tudo bem, tem a Alan machucado, tem o Gerson que estava suspenso, tem o Pulgar machucado. Mas por que não levou o Pablo Lúcio, que é o volante da base do Flamengo, que joga muita bola para pelo menos ficar no banco? Levou o Lohan, mas não utilizou também. Mas o Pablo Lúcio seria o cara para entrar ali e não improvisar o Léo Ortiz. Para mim, até o Léo Ortiz tinha que ser titular desde o início. Mas fazer essa mudança no meio da partida é sinal de que não está programado para as circunstâncias do jogo.
Acho até que o ideal seria o Léo Ortiz ali como primeiro volante, o Danilo começando a partida, e aí talvez o Everton Araújo fosse o cara a entrar no segundo tempo se o De La Cruz tivesse machucado. Tudo bem que o Flamengo ia ficar com 2 primeiros volantes mais defensivos. Aí talvez o Léo Ortiz tivesse até que ser improvisado um pouco mais avançado, porque ele tem muito mais qualidade para sair com a bola do que o Everton Araújo. Que, por sinal, as pessoas estão falando muito mal dele, inclusive eu, mas a gente tem que colocar na cabeça que ele é isso. Ele vai marcar, vai correr muito, vai tirar algumas bolas e ponto. Quando ele tiver com a bola no pé e precisar pensar qualquer coisa relacionada a passe, algo que dependa um pouco mais de qualidade na construção de jogo, esquece. O Everton Araújo é muito mais um zagueiro que joga adiantado do que um meio-campo. Ele é isso. E por enquanto, pelo menos pelo que a gente viu, não dá para cobrar nada além disso. Claro que no início, quando ele começou a ser utilizado, ele chegou a fazer um golaço e tal. Aquilo foi lampejo. A gente está claramente vendo que ele é isso. Que ele não sabe fazer nada além de correr, marcar e ponto. Me lembra muito um volante antigo do Flamengo chamado Da Silva. Comenta aí se você lembra dele. Que era isso. Eu ia até pensar em falar Williams, mas o Williams era muito melhor. O Williams corria, marcava, roubava a bola. Tinha uma dificuldade grande também em construção de jogo, mas o que ele marcava, o que ele corria e roubava de bola, compensava. Jogava muita bola o Williams. Então eu comparo ele mais com o Da Silva, que era bom dentro dessa parte aí de correr igual um desesperado e marcar, roubava algumas bolas também. Acho parecido. No porte físico, eu acho ele até mais parecido com o Ayrton, que jogou no Flamengo há muitos anos também, mas acho que o Ayrton ainda tinha um pouquinho mais de qualidade depois no passe, depois que roubava as bolas. Então são essas as possíveis comparações aí. Comenta aí com quem você compara mais o Everton Araújo aí nesse sentido. Luiz Araújo de armador não funciona, tá claro isso. Ele tem que jogar pelas pontas, principalmente ponta direita, mas também rende alguma coisa na ponta esquerda, mas ele pelo meio não dá. Tá claro isso e mais uma vez ficou claro isso nesse jogo. Bruno Henrique, nulo. Errando tudo, errando domínio, errando passe, errando qualquer escolha dentro do jogo, afetado por essa questão da investigação. Para mim, tem que ser não só barrado, como afastado até isso ficar definido, porque ele não está jogando nada. Ele erra tudo, ele bota a bola na frente e não consegue correr. A bola vem um pouquinho mais difícil, ele não consegue dominar. Bruno Henrique não pode continuar no time do Flamengo, nem no banco. É um ídolo, mas ele não está conseguindo fazer nada em campo. Pedro, como eu disse, não conseguiu fazer nada também, mas ele eu ainda passo o pano porque ele não teve chances de fazer praticamente nada. Tá errando bastante também, mas falta um armador, não só para ele, mas ele principalmente, porque a característica dele é muito mais focada nessa parte da finalização. Felipe Luiz culpando o calendário de novo na coletiva, mas se a gente for parar para ver, o Palmeiras tem os mesmos 31 jogos na temporada do Flamengo, faz a melhor campanha da Libertadores e, além disso tudo, é líder do Brasileiro agora com 4 pontos de diferença para o Flamengo. E no domingo tem Flamengo e Palmeiras, jogo decisivo. Flamengo vai ter que buscar a vitória fora de casa se quiser continuar brigando lá na frente entre os primeiros. Então, jogo importantíssimo e eu não estou nada confiante se o Flamengo se mantiver jogando do jeito que está. Vamos ver o que vai dar. Felipe Luiz na coletiva também deu uma criticada em Matheus Gonçalves, que eu achei muito fora de tom, falando que ele é anárquico. Para quem não entendeu, anárquico significa que ele é meio alheio a regras, não costuma seguir muito as regras, no sentido de muito individualista. Ele não quer seguir o esquema de jogo,
ele vai para o que ele resolve na hora. E fez essa crítica a ele. Matheus tem um talento, uma qualidade muito grande, vocês sabem disso, e eu imaginava que nos daria um toque de qualidade que estava faltando. Mas ele perde a posição por muito tempo. É muito anárquico dentro de campo e muitas vezes se aperta nas situações. Ainda assim, é jovem e tem muito a evoluir. Quando tem outro jogador que de fato entra, joga mal um jogo inteiro, Felipe Luiz não faz crítica pesada assim dessa forma. Você vê aí Bruno Henrique, quando alguém fala alguma coisa. Até o Pedro. Houve jogos até de crítica ao Arrascaeta, o Everton Araújo, que inclusive foi criticado nessa. E o Felipe Luiz respondeu que é muito seguro, é 100% seguro quando o Everton Araújo entra. Agora, pro Matheus Gonçalves, ele já desce a lenha na primeira oportunidade. Por que será? Tá ficando bem claro que ele não é o maior dos fãs do futebol do Matheus Gonçalves e não esconde isso quando faz críticas nesse nível, nesse tom, com uma partida que não dá pra dizer que foi péssima dele, porque ele jogou há muito pouco tempo, dentro das possibilidades. Ele tentou, não conseguiu, não foi bem, não dá pra dizer que foi bem, mas tem outros que ele protege de uma forma muito maior e isso me causou uma certa estranheza. E agora tem a questão do De La Cruz, como eu disse, hoje vai ter o exame de ressonância para saber o que tem nesse joelho dele. O Flamengo divulgou a princípio que é uma entorse no joelho, mas que se vai identificar através desse exame a gravidade. E aí, quando tiver qualquer novidade sobre isso, eu vou trazer, vou postar aqui no YouTube, no Twitter, e amanhã, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso também. Tem informação do Marcelo Correge da Globo, falando sobre, primeiro, o Alcaraz, que a tendência é que ele não fique no Everton, porque todas as metas não foram batidas, o Everton não deve ficar com o jogador, mas o Flamengo também não tem vontade de mantê-lo no elenco. Então, tendência de Alcaraz ser vendido para outro time, e aí o Flamengo está priorizando como prioridade máxima contratação de um outro 10 para disputar a posição com a Arrascaeta, se possível já para o Mundial, mas não está parecendo muito fácil. E a informação do Marcelo Correge também é que o Flamengo volta a olhar com bons olhos para Matheus Pereira do Cruzeiro, podendo inclusive colocar jogadores que o próprio Pedrinho do Cruzeiro colocou com interesse nas negociações. E aí, quando eu digo algum jogador, provavelmente, isso aí é informação que não estava lá no texto do Marcelo Correge, é um achismo meu. Acho que casa muito se esse jogador que o Flamengo está tentando envolver na negociação for Matheus Gonçalves, porque é um dos que o Pedrinho estava interessado. Não acho que o Flamengo negociaria o Luiz Araújo agora. E ainda teve essa fala aí do Felipe Luiz, dando uma criticada um pouquinho acima do tom, o que indica que é bem provável que o Matheus Gonçalves não continue sendo utilizado, o que está deixando o staff dele bem pé da vida. Então, acho que casam as informações aí, acho que faz sentido se o Flamengo estiver envolvendo Matheus Gonçalves numa possível troca com um dinheiro adicional para a chegada de Matheus Pereira ao Flamengo. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar, mudando de assunto de novo, mas ainda dentro do mercado da bola, sobre essa possibilidade aí de Cristiano Ronaldo no Flamengo. Que história é essa que começou a sair aí no sábado, no domingo? O que tem de verdade nisso tudo aí? Vamos lá. Primeiro que saiu no jornal Marca uma informação dizendo que Cristiano Ronaldo não vai renovar por lá, no Al Nassr, e que estaria negociando com um clube brasileiro para jogar o Mundial. De fato, de informação, é isso o que existe. Nada além disso. Ele que está numa temporada que não é das melhores por lá, foi bem de forma geral na passagem dele lá pelo Al Nassr, mas não deve renovar. E saiu essa informação no jornal Marca, que às vezes dá um chute meio furado, mas às vezes acerta.
Agora, depois disso, os presidentes, os dirigentes dos clubes foram procurados. A Leila do Palmeiras já negou, falou que é doideira, que é maluquice, que seria uma responsabilidade total. O Flamengo foi procurado por algumas redes aí, tanto de televisão quanto alguns canais, e os diretores do Flamengo negam. Os outros clubes também não falam sobre o assunto, todo mundo negando, mas o fato é que muito provavelmente já houve proposta em algum momento. E é isso. Não tem nada além, o Flamengo nega, e o Flamengo hoje não tem mais aquela postura Marcos Braz, de negar sempre e no fim das contas poder ser verdade, mas a gente sabe que um negócio desse tamanho pode ser que seja necessária essa postura. Então, o que a gente tem de informação hoje é isso. É que os clubes estão negando e, por enquanto, ninguém sabe que clube é esse que fez a proposta por ele, se é que algum clube fez proposta por ele. A luz deu uma aumentada, agora é o sol. Estou gravando de manhãzinha aqui, 6 horas da manhã, o sol entrou agora aqui no quarto. Mas é isso. Cristiano Ronaldo não deve renovar, com certeza tem outras propostas, mas essa proposta de clube brasileiro a gente ainda não sabe quem é. Se tiver qualquer novidade, qualquer possibilidade que indique ser o Flamengo, eu trago aqui para vocês. Uma coisa que a gente pode até levar em conta é o fato do José Boto conhecer, José Boto ser português, Cristiano Ronaldo ter ex-parceiros que hoje jogam no Flamengo. Não tenho exatamente a data, mas pelo tempo que Alexandro e Danilo jogaram na Juventus, é provável que eles tenham tido algum tempo ali em comum. Então, vamos continuar acompanhando. Se aparecer qualquer novidade sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.